Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra pagar nem vai contratar um dos melhores centroavantes do Brasil. Antes de falar em gols, antes de falar em títulos, é preciso falar de sonho. Porque houve um tempo em que o Flamengo não metia medo em ninguém. A camisa era pesada, só na memória. E o torcedor começava o ano não esperando vencer, mas sobreviver. O Flamengo lotava arquibancadas, mas entrava em campeonato sem ambição real. Até que, em 2015, algo diferente aconteceu. O nome começou a circular e parecia mentira, conversa de bar. Caô. É isso mesmo, a gente tá acostumado a ver o Guerreiro de preto e branco, né? Agora a gente pode ver ele de preto e vermelho. Sabe por quê? Porque o Guerreiro pode estar de malas prontas pro Flamengo. Paulo Guerreiro no Flamengo? Ixi, era impossível, até deixar de ser. O anúncio veio, e com ele, um grito que tomou as ruas, as arquibancadas, os rádios, o Brasil inteiro. Acabou o caô, o Guerreiro chegou, o Guerreiro chegou, oh, 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 oh. Acabou o caô, o Guerreiro chegou, o Guerreiro chegou. Cuidado. Ouvi o barulho da raça, que aos poucos vai levantando a massa. Bate o repique e o barulho do surtão, o Maracá estremece com a torcida do Mengão. Acabou o caô, o Guerreiro chegou. Naquele dia, o Flamengo não ganhou um título, mas ganhou algo que estava perdido havia anos: o direito de sonhar. Essa é a história de um jogador que não chegou para levantar as maiores taças, mas chegou para ensinar o flamenguista a sonhar de novo. Pô, eu tenho que ir pro Maraca, meu Flamengo hoje vai ser bi, e a criança tá em casa, tá faltando leite, mas o meu Mengão vai ser campeão. É isso aí. Peraí, você tá realmente duro, não tem dinheiro nem pro ingresso. Tem, não tem. Então mostra os pontos aí pra gente. Tá vazio mesmo? Tá vazio. Tá vazio. E como é que vai pagar o ingresso? Como é que vai sentar? Para entender o impacto de Paulo Guerreiro, é preciso lembrar como era o flamenguista antes dele. O Flamengo vivia de passado, de lembranças, de camisas antigas e histórias que os mais velhos contavam. Dentro de campo, a realidade era outra. Elencos curtos, contratações que não empolgavam e uma sensação constante de que o Flamengo entrava nos campeonatos apenas para participar. A nação era gigante, apaixonada, barulhenta. Mas o time não refletia esse tamanho. O Flamengo já começava a se organizar fora de campo. As dívidas estavam sendo controladas. O clube se reerguia em silêncio. Só que nada disso aqueceu o coração do torcedor. Faltava um símbolo, faltava um rosto, faltava alguém que dissesse, mesmo que sem palavras, o Flamengo voltou. E foi exatamente nesse vazio, nesse intervalo entre reconstrução e glória, que o nome de Guerreiro apareceu. Das cretinas tudo vim jogar. Já vai passando Elias, recebeu Elias, De colocou na frente, janeiro Elias, é com a o bola, meu bandeira, você lugar. Das cretinas que é puxando é atenção. Guerreiro não chegou ao Flamengo por acaso, ele chegou como um recado. O Flamengo não buscou um jogador em fim de carreira, não apostou em promessas. O Flamengo foi ao mercado e disse, pela primeira vez em muito tempo, nós podemos. Guerreiro era o 9 do rival, o herói recente do Mundial. Um jogador acostumado a decisões, finais, pressão. Quando o Flamengo tira Paulo Guerreiro do Corinthians, o impacto vai além do futebol. A imprensa muda o tom, os rivais passam a observar com atenção e o torcedor entende o recado. Se o Flamengo conseguiu trazer Guerreiro, então o Flamengo pode voltar a disputar tudo. A contratação não prometia apenas gols, prometia respeito. O Flamengo vai ficando líder do grupo. Aí o Pará adiantando, a bola é boa pro Guerreiro, dominou, bateu! Gol! Ei, yeah. Sabe de quem? E naquele momento, o Flamengo ainda não era dominante, mas também deixava claro que não aceitava mais ser só figurante. Era o primeiro passo, a primeira ousadia, o início de uma era que sonhar deixou de ser ingenuidade. Paulo Guerreiro não precisou de muito tempo para virar mais que um jogador. Ele virou um símbolo, camisa 9 e faixa de capitão, o nome mais cantado do Maracanã. Tudo passava por ele. Quando o Flamengo entrava em campo, era para Guerreiro que a torcida olhava. E era nele que a esperança se apoiava.
Cada bola levantada na área carregava expectativa. Cada jogo grande parecia pedir um momento dele. Guerreiro representava aquilo que o flamenguista sentia falta havia anos: presença, autoridade e respeito. Mesmo quando o time oscilava, mesmo quando o coletivo falhava, era Guerreiro que tentava sustentar o projeto. Ele não jogava apenas com os pés, jogava com o peso de uma camisa que exigia renascimento. Naquele período, o Flamengo ainda não sabia ganhar grandes títulos, mas começava a aprender a pensar grande. E Guerreiro era a prova viva disso. Ajeitou lá o Guerreiro, partiu o pé direito, bateu na trave! Mas sonhar alto cobra caro. Quanto maior a esperança, maior a cobrança. Guerreiro não foi apenas contratado, ele foi carregado pela torcida como a solução, como um homem que mudaria o destino do Flamengo. E isso pesa. Vieram os jogos grandes, vieram os momentos decisivos, vieram as noites em que o Maracanã esperava um herói. Ele lutava, protegia a bola, chamava a responsabilidade, mas o gol que muda a história, aquele gol eterno, não veio. O Flamengo seguia competitivo, mas não campeão. E aos poucos, uma parte da torcida começou a sentir algo difícil de admitir: frustração. Não era ódio, não era ingratidão, era dor. Porque o Flamengo não trouxe Guerreiro para ganhar Carioca, trouxe para conquistar o Brasil, a América. E quando esses títulos não vieram, o sonho começou a pesar sobre ele. Para muitos flamenguistas, ficou a sensação amarga: faltou decidir. Guerreiro virou símbolo de uma esperança que ainda não sabia se transformar em taça. O tempo passou, os títulos vieram, as taças mais pesadas finalmente chegaram à Gávea. Mas quando o Flamengo se tornou dominante, Paulo Guerreiro já não estava mais lá. E é exatamente por isso que seu legado é diferente. Guerreiro não foi o homem que viveu o auge, foi o homem que abriu o caminho. Depois dele, o Flamengo nunca mais teve medo do mercado, nunca mais se contentou com pouco, nunca mais entrou em competição apenas para participar. O Flamengo aprendeu a pensar como gigante, antes de agir como gigante. Paulo Guerreiro foi o primeiro passo, o passo que devolveu a autoestima ao torcedor, o passo que transformou o caô em possibilidade. Ele não levantou as maiores taças, mas fez o flamenguista acreditar que elas eram possíveis. E às vezes, o jogador mais importante não é aquele que já chega no final da estrada, é aquele que tem coragem de dar o primeiro passo.